Bom dia, pessoal. Nós estamos nessa data do dia 17 do 2. Como nós não teremos uma atividade síncrona, né? Então, eu resolvi deixar um vídeo para vocês com a correção da atividade que havia ficado da aula passada, né? E também com uma atividade que eu desejo que vocês façam para a próxima aula, certo? Então, eu vou explicar para vocês aí a correção daquela atividade e depois a gente faz o encaminhamento para a próxima aula, que daí a próxima aula a gente faz uma atividade síncrona, tá? Mas daí a gente vai conversando aí nesse período, tá? Então, deixa eu pegar aqui a nossa atividade. Então, eu havia deixado lá no Moodle para vocês fazerem para a aula da semana passada, né? A ideia era fazer o quê? Era fazer uma modelagem relacional desse relatório de dados aqui. Então, o que nós temos nesse relatório? É um relatório de dados meteorológicos. Então, nós temos aqui a estação, a data que foi feita a coleta dessa estação, aqui município que essa estação pertence, qual o estado desse município, qual o país, né? A latitude e a longitude da estação e mais a organização que está fornecendo esses dados. Quais os dados? Os dados são dados horários, né? Então, por hora, nós temos temperatura, a chuva, a direção do vento, a umidade e a pressão atmosférica, certo? Daí aqui nós temos uma repetição dos mesmos dados, porém de uma outra estação, que essa é uma estação, é a 0089, que está localizada em Marau. Então, você pode ver que a organização também é diferente, né? Que acaba sendo a Embrapa, e aqui a gente tem uma latitude e uma longitude diferente dessa estação. Porém, os dados que ela fornece são os mesmos. Então, por hora, né? Então, me fornece a hora, a temperatura, a chuva, a direção do vento, a umidade e a pressão atmosférica. Então, a atividade que eu havia passado para vocês era ver como que nós poderíamos modelar de uma forma relacional esses dados aqui, certo? Então, como que eu fiz a modelagem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, eu fiz depois eu vou estar passando para vocês esses documentos, tá? Para vocês poderem comparar com o que vocês fizeram, certo? Então, eu fiz assim, eu criei uma tabela de países, né, que tem o código e a descrição do país, uma tabela de estados. Dentro dessa tabela de estados, a gente faz uma referência ao país, com uma chave estrangeira. A tabela de cidades, então tem o código, a descrição da cidade e o estado, que essa cidade pertence. As organizações, né, quem está fornecendo os meus dados. E daí eu tenho a tabela de estações. Tem o código, a descrição, a latitude e a longitude da estação, qual a cidade que essa estação está colocada, né? E qual que é a organização que ela pertence, ou seja, quem fornece os dados para essa estação. Né? Quem é responsável, na realidade, por essa estação. E daí eu criei uma tabela de dados, né? Onde você tem lá um código, que é a chave primária da tabela, a data e a hora que foi feita a coleta, daí qual a estação que está fornecendo os dados, a temperatura, a chuva, a direção do vento, a umidade e a pressão atmosférica, certo? Então, esse aqui seria um modelo lógico dessa atividade da maneira que eu modelei, tá? Bom, a partir desse modelo lógico, o que eu pedi que vocês fizessem? Vocês pegassem, deixa eu pegar aqui, e criassem um banco de dados, certo? Então, aqui eu tenho a criação das tabelas, né, os scripts, o DDL da criação das tabelas. Então, estou criando países, estou criando estados, criando a primária estrangeira, né, porque país é uma estrangeira, dentro de estados. Cidades, também tem a minha estrangeira, que é o estado, né, que referencia a tabela de estados. Organizações, daí as estações, né, e depois a tabela de dados, tá? Bom, depois de ser feito a criação das tabelas, eu inseri aqueles dados daquele relatório nessas tabelas. Então, aqui vocês têm os comandos inserts com os respectivos dados, né, que a gente tem no relatório. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né? Que, por exemplo, assim, a temperatura eu botei como um double precision. Por quê? Porque aqui no nosso relatório, você pode ver que lá para
para essa estação 0089, a temperatura fica com 25,9, né? Então, ela possui casas decimais, então tem que modelar como um double precision. Apesar de, na primeira conjunto de dados aqui da estação, ela não aparecer com o ponto, né? Com as casas decimais, mas num segundo momento ela vai aparecer. Então, tem que ser um double precision. E a chuva também acabei colocando como um double, tá? No sentido de deixar mais genérica a minha modelagem. Bom, depois que eu populo as tabelas, montei a consulta para vocês que geram esses dados ali, certo? Então, nós temos lá 8 linhas, né? 4 de cada estação. Então, aqui a gente tem o código da estação, a data, o município, o estado, o país, latitude, longitude e cada dado respectivo de cada hora. Ah, professor, mas está repetindo esses dados aqui? Sim, está repetindo. Depois, se vocês forem montar um relatório, por exemplo, daquela maneira, daí vocês têm opções nos front de vocês criarem uma estrutura master detalhe, onde o master você coloca os dados que você não deseja que repita, né? Então, essa estrutura, o master seria esse meu cabeçalho aqui, e o detalhe seriam esses itens, né, que estão alinhados dentro desse cabeçalho, tá? Mas isso vocês devem ter visto lá nas disciplinas de programação, certo? Então, assim, ó, eu vou estar disponibilizando essas respostas desse exercício lá no Moodle, certo? Aqui no Moodle, na realidade, né? E o que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar uma atividade para vocês para a semana que vem, que vocês façam um comparativo da modelagem de vocês com essa minha modelagem, se vocês fizeram diferente ou não. E que outra maneira vocês poderiam modelar diferente dessa minha modelagem, certo? Então, assim, essa estrutura que eu criei, quais seriam os possíveis problemas dela? Que maneira diferente que nós poderíamos fazer essa modelagem, pensando em deixar uma estrutura mais genérica para esse banco de dados, tá? Então, eu vou deixar essa descrição da atividade aqui no Moodle, e daí eu peço que vocês façam daí para a nossa aula do dia... Deixa eu ver aqui... Para a nossa aula do dia 23, tá? E a gente vai ter a próxima atividade 5. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa semana a todos aí.